Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje vamos conversar sobre como o seguro D&O pode ser uma estratégia de vendas para a sua corretora de seguros. Sejam muito bem-vindos. Me confirma aí se vocês estão me ouvindo bem, me vendo direitinho. Acho que eu comentei isso, né? Mas eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe, essa semana choveu pra caramba. Isso naturalmente impacta um pouco aqui da conexão, mas se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, é isso que importa. Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal entra, vou explicar um pouquinho do que está rolando. Não sei se vocês já viram, mas nos dias 3, 4 e 5 eu vou fazer um evento gratuito, tá? Então eu tô chamando de Curso Relâmpago Corretor de Sucesso, onde eu vou falar sobre todos os seguros de linhas financeiras. Então vamos falar sobre o seguro D&O, sobre o seguro E&O, sobre o seguro Cyber, tá? E como realmente isso pode aí aumentar em até 10 vezes a sua comissão. O link de inscrição para esse evento tá lá na bio, mas não vai lá agora, fica aqui comigo, né, para a live de hoje, que hoje a gente vai justamente começar. Na verdade, o Esquenta começou na terça-feira, que eu contei um pouquinho da minha história. Se você perdeu e tem interesse, vai lá dar uma olhada. Pessoal do Tutum entrando aí, sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite quem tá entrando agora, imperdível, vai ser mesmo. Mas não vai lá agora, gente, que ainda não tá inscrito, fica aqui comigo hoje. E o tema da nossa live será, então, seguro D&O, tá, hoje. Eu contei um pouquinho, né, na terça-feira, que eu já fui gerente comercial, eu atuei aí durante 4 anos nessa área. Inclusive, eu vendia seguros de todos os ramos, não apenas, né, de linhas financeiras, e eu utilizava muito o seguro D&O realmente como estratégia aí, tá? Para alcançar os tomadores de decisão das companhias, que é um dos pontos-chave do que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, eu fiz aqui um script, como sempre, é para ser super interativo, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e etc., fiquem à vontade. Oi, Elisa, querida, seja bem-vinda. Pessoal que está entrando, muito boa noite. O tema de hoje é seguro D&O. Me conta um pouco aí também se vocês já atuam nesse ramo. Vocês já têm alguma pólice? Gostariam de ter? Tem alguma dificuldade nesse ramo? Eu sempre falo isso, né? Mas eu sou suspeita para falar que eu acho assim, gente, seguro D&O é super básico, tá? De vocês atuarem. Seguro D&O é aplicável a praticamente qualquer tipo de empresa. Eu fiz já uma live na semana passada, 2 lives inclusive, sobre quem são, né? Enfim, os clientes foco desse tipo de ramo. E por aí vai, porque realmente é muito estratégico, e o que a gente vai entender hoje é justamente como utilizar esse conhecimento, esse ramo, para abrir aí todas as oportunidades de venda mesmo de outros seguros também, tá, gente? Ó, gostaria de ter, ainda não tenho, não sei como é. Então, você chegou na hora certa, está no lugar mais do que certo. Boa noite, pessoal. Rogério entrando aí também, Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Então a ideia, gente, é hoje mostrar para vocês, assim, uma estratégia que eu utilizo de fato. Seguro D&O é um dos meus preferidos, eu não tenho medo de falar isso. Vocês sabem que eu trabalho com diversos, né, outros ramos aí. Então seguro RC profissional, seguro cyber, seguro garantia. Mas o D&O eu tenho um carinho muito especial, porque realmente é muito fácil de fechar negócio e ele tem aí toda essa outra vertente que eu vou explicar para vocês hoje em dia, tá? Oi, Sara, tudo bem? Boa noite. Tenho uma pólice, porém muitas dificuldades, ó. Então vamos trocar essa ideia aqui hoje justamente. O Rogério já está se especializando justamente, meu mentorado, exatamente, em seguro D&O, e vamos para cima que a gente tem aí um universo gigante de oportunidades. Inclusive, antes de começar a live, eu tirei recentemente aqueles relatórios da SUSEP que eu sempre tiro, né? E o seguro D&O segue bombando, tá? Então, para os corretores de seguro que ainda não se atentaram a esse tipo de oportunidade, é realmente a hora de começar a olhar, tá? Inclusive, seguro D&O realmente, sempre foi, inclusive, o maior número de apólices da minha carteira, tá, gente? Ele tem hoje realmente não apenas um apelo específico na crise, também já expliquei isso para vocês, e vou falar mais sobre isso no evento, né? Mas um custo muito competitivo, né? Hoje em dia a gente tem muita seguradora aí atuando, então realmente é um seguro, na minha opinião, indispensável de vocês oferecerem aí na consultoria de risco de vocês para os clientes, tá? Então vamos lá, galera. Hoje a live não é muito técnica, no sentido de que eu não vou entrar muito a fundo no que é o seguro D&O, né? Isso aí eu vou explicar mais no evento que vai rolar no dias 3, 4 e 5. O link tá lá na bio, mas não vai lá agora, fica aqui comigo na live de hoje.
Então vamos começar justamente pelo produto, né? Eu escolhi aí começar pelo seguro D&O, porque justamente é através dele que a gente consegue abrir muitas portas e muitas oportunidades, beleza? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é seguro D&O e como ele pode ser uma estratégia de vendas. Só dar um golinho aqui na minha água. Então vamos, galera. Só para todo mundo estar na mesma página, porque tem muita gente que pode, enfim, não saber o que é seguro D&O, né? Então o seguro D&O, gente, ele nada mais é do que um seguro RC para proteger os diretores e administradores. Então o nome D&O significa Directors and Officers, tá? Então é uma sigla em inglês. Então ele nada mais é do que um RC para proteger os diretores, os administradores. E por que que isso é tão importante, tá? Porque aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma legislação relativamente abusiva no que se refere à responsabilização direta dos administradores. Isso é um risco meu, seu, de todo mundo, qualquer um aí que tem posição de gestor tem essa exposição, no mínimo trabalhista, tributária, e aí, dependendo do tipo de empresa, né, enfim, ambiental e de outras questões que a gente vai abordar também um pouco mais hoje, tá? Então, olha aqui o pessoal comentando, tem um ano que está trabalhando com Financial Lines, simplesmente sensacional. Eu também amo. Gente, sou suspeita para falar, mas realmente são seguros, é muito interessante, né, trabalhar com isso. São seguros que realmente a gente acompanha aí um crescimento incrível, cada vez mais fácil de fechar negócio, ainda mais com a minha ajuda, contem comigo para isso. Né? Então, boa noite a todos, é isso aí. Boa noite, galera. Então, vamos lá. O que é seguro D&O, tá, gente? Vou só começar explicando aqui, porque pode ter gente, né, que ainda não tem contato com esse tipo de apólice ou que justamente não sabe o que é. Ele é basicamente um RC que protege aí os diretores e administradores. Inclusive, ele é contratado pela pessoa jurídica, né, pelo CNPJ, e os beneficiários, né, ou seja, o segurado desse tipo de apólice, são os gestores na pessoa física, tá? Os tomadores de decisão. E é aqui que já começa a ser, né, a grande virada de chave do porquê que o seguro D&O ele pode realmente ser uma ferramenta comercial. Tá? E eu falo isso, gente, por experiência, porque eu já fui gerente comercial e eu continuo fazendo isso, né? Essa semana mesmo eu fechei um seguro D&O que surgiu aí justamente desse tipo de prospecção. Na semana passada, idem. Hoje estou para fechar um cyber que surgiu da prospecção de um seguro D&O. Então, assim, realmente... E, aliás, o próprio evento eu estou fazendo todos juntos, porque vocês vão ver que eles se complementam, né? São R6 aí, realmente, que praticamente toda empresa hoje em dia precisa ter, tá? Mas voltando ao seguro D&O, gente, o X da questão aqui é que como ele é um seguro, tá, que protege na pessoa física os tomadores de decisão, a gente tem dois reflexos imediatos. Um, que a conversão é muito mais fácil, porque quando você está apresentando, inclusive apresentar para a pessoa certa é um dos pontos que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Mas quando você apresenta para o gestor, né, para o tomador de decisão, para o diretor, para o gerente, ele está contratando, ele está vendo ali um seguro, um benefício que vai sair do bolso da empresa, mas que é em benefício dele, né? Vai proteger no fundo os bens dele, o patrimônio desse diretor em questão, tá? Inclusive eu já dei até essa dica de D&O muitas vezes não, em algumas empresas é contratado inclusive pela área de RH, tá? Então quem tem aí já atua com seguro saúde, com seguro, enfim, de vida, benefícios de maneira geral, saibam que também pode ser uma excelente entrada para você começar a falar sobre seguro D&O, porque ele de fato tem essa percepção, né, de ser um benefício aí aos gestores, aos tomadores de decisão. Então, né, a primeira parte, digamos assim, desse tipo de prospecção é que naturalmente quem está contratando é diretamente o interessado naquela proteção, tá? E um segundo reflexo, né, que é inevitável e que funciona demais é justamente você ganhar essa intimidade, essa entrada com o tomador de decisão, né, enfim, com o gestor ali da companhia. Então, às vezes, eu sempre dou esse exemplo, às vezes eu, enfim, tenho corretores parceiros aqui que, eu tenho um cliente que é meu cliente há 10 anos, mas, poxa, tá difícil de marcar uma reunião com o diretor financeiro, né, eu não conheço o cara ainda. Gente, se trabalhasse com seguro D&O, isso não existiria. E olha o perigo, né, de você não ter entrada também na diretoria, nos tomadores de decisão do seu cliente. Isso daí pode realmente fragilizar, inclusive, outras apólices que você já tem nesse mercado, tá? Então hoje eu vou falar literalmente o script de vendas, digamos assim, que eu utilizo, tá? E que eu tenho muito sucesso, vocês sabem disso, eu vivo postando aqui, inclusive tem vários corretores aqui
aqui, que já são meus parceiros, que a gente tem apólices juntos, né, emitidas. Eu tenho de todo tipo. Semana passada eu fechei um de 10 mil, mês passado eu fechei um de 270 mil de prêmio. Então, assim, tudo depende do tipo da empresa, do tipo de cliente, né, enfim, e contatos que você tem, mas eu te garanto que tem para todo mundo, tá? Então, o seguro de ano, ele é muito, muito importante e muito estratégico, beleza? Vocês estão me ouvindo, me acompanhando até aqui? Deixa eu só ver aqui que alguém comentou. Carol Top, ai, gente, vocês são muito fofos, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Mais uma coisa, tá, sobre o seguro de ano. E aí, de novo, aqui eu tô dividindo, gente, tudo que eu falo é o que eu vivo na prática, não apenas o que eu já vivi quando eu trabalhava aí nas grandes corretoras. Inclusive, já trabalhei em corretora de todo porte, né, grande, pequena, média. E hoje em dia, na minha consultoria, como vocês sabem, eu continuo, meu dia a dia, inclusive, é praticamente de uma corretora de seguros, porque o que eu faço aqui é falar com o cliente o dia inteiro, brigar com a seguradora, cobrar cotação, cobrar comissão, essas coisas todas. Então, o que eu tô dividindo aqui com vocês é literalmente o passo a passo e coisas que eu vejo que fazem diferença nessa conversão, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o seguro de ano, quando você está trabalhando com ele, você realmente ganha inevitavelmente esse acesso mais próximo, mais íntimo com os tomadores de decisão, tá? Mas é lógico que para você utilizar essa estratégia, você tem que ter conhecimento do produto, né? Não adianta nada marcar uma reunião lá com o superdiretor financeiro e você, enfim, né, não saber explicar o que é o produto, enfim. Ninguém compra uma pólice, enfim, né, que ele não entende qual é o risco que ele está correndo ali, e aí é exatamente o que eu vou explicar para vocês hoje sobre esse script, né, do que funciona, de como que você deve, digamos, apresentar e abordar esse tipo de proteção, esse tipo de seguro junto aí com as empresas, né, que já são seus clientes, ou com seus contatos, né, enfim, se você conhecer algum gerente, algum diretor de alguma companhia e poder levar da maneira que eu tô falando aqui, que geralmente, né, e aí de novo, isso é pela minha experiência, pela experiência de todo mundo aqui que atua comigo e que temos apólices emitidas, costuma funcionar muito melhor do que se você fizer de outras maneiras, beleza? Então vamos lá, gente. Outra coisa também. O seguro de ano, ele é um seguro que, apesar de ser muito mais conhecido, né, do que, enfim, outros seguros de linhas financeiras, como, por exemplo, o seguro cyber, né, que a gente sabe que, enfim, tem muito cliente que nunca ouviu falar, o seguro de ano, a maioria, tá, provavelmente já ouviu falar. Eu até vou ainda em reuniões que o pessoal ainda não conhece o produto e etc., mas a maioria já ouviu falar, tá? Só que a verdade é que pouquíssimos corretores, pouquíssimos mesmo, conhecem o produto a fundo. Ouso dizer que, enfim, tem muita seguradora também que comercializa e não conhece o produto, né? Então, assim, esse conhecimento, óbvio, né? Não vou ficar batendo aqui na tecla do curso, ou enfim, vocês podem estudar as condições gerais, conversar com as seguradoras, etc. Mas é óbvio que você tem que ter aqui a primeira parte, né? Enfim, para essa estratégia toda dar certo, é algum conhecimento técnico sobre o que você está ali explicando. Porque, de novo, né? Ninguém compra algo que não está entendendo exatamente o que cobre e por aí vai, tá? Então é isso que a gente tem que realmente se atentar quando a gente, aliás, vai vender qualquer tipo de seguro, né? Não apenas seguro de ano, tá? Então, tendo em vista que poucos corretores realmente conhecem e atuam bem nesse ramo, tá? Isso por si só já é um diferencial. Eu falo isso por experiência, porque eu faço muita reunião de seguro de ano com clientes novos, ou seja, que nunca tiveram a pólice, e com clientes que já têm, tá, a pólice. E quando a gente conhece o produto, é muito fácil a gente identificar, inclusive, falhas, né? Ou, enfim, alguma coisa que poderia ser melhor na contratação dele atual. E isso, de novo, você acaba ganhando cliente, porque você está falando isso diretamente, olho no olho, no diretor, e isso abre, com certeza absoluta, falo isso por experiência, as portas, inclusive para venda de outros produtos, mas eu vou, enfim, abordar um pouco mais sobre o passo a passo aqui dessa estratégia na live de hoje. Tá bom? Beleza, gente? Tudo certo até aqui? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Às vezes está dando uma travada aqui para mim, então vocês vão me confirmando aí, hein? Se travar, me avisa. Então vamos lá, gente. Sobre o script matador, tá? Como é que eu geralmente faço esse tipo de prospecção e quais são os pontos de atenção aí que eu acho que você precisa ter. Eu já fiz uma live na semana passada, se eu não me engano, justamente mapeando, né, quem são aí exatamente os clientes de seguro de ano, como chegar até eles e etc. Mas hoje eu vou falar literalmente do script, tá? Dessa prospecção e, enfim, materiais e coisas aí, cuidados que você tem que ter ao longo dessa prospecção para ter sucesso, beleza? Primeira coisa, né, não preciso nem mais lembrar vocês, seguro de ano é para todo mundo sim, então se você tem esse preconceito realmente de falar aí, ou achar, né, que não é para você, que é só para grandes empresas, já tira esse preconceito realmente da frente pra gente poder
poder, enfim, abrir a cabeça aqui e realmente ter resultado, tá? Inclusive eu fiz uma chamada lá falando dos 100 mil reais de comissão, isso é mais do que verdade, esse é o número aí que a gente tem, que eu tenho conseguido, é só o começo, né? Junto aí com os corretores parceiros, tá, galera? Então, isso aqui, de novo, tudo que eu conto pra vocês é o que eu vivo realmente na prática, é a experiência, tá? Então, primeiro, o Seguro Genou, ele tem esse poder, né, de posicionar a sua corretora mais próxima, né, do tomador de decisão. Por ser o maior interessado, ele naturalmente participa um pouco mais ativo, né, dessa tomada de decisão pela empresa. Foi aquilo que eu brinquei, né? Sai do bolso da empresa, mas ele que é o beneficiário, ele que é o maior interessado, e no final das contas, é ele que decide se vai contratar o seguro ou não, tá? Mas a primeira etapa, digamos assim, desse script, né, de prospecção, e eu falo isso, de novo, pela minha experiência comercial, pelo que eu vivo aqui, é a gente explicar o risco para o cliente, tá? Então não adianta a gente chegar numa reunião e começar a falar sobre cobertura, exclusão, prazos de notificação e etc. se o cliente ali não está entendendo qual é o risco que ele está correndo. E no que se refere ao seguro D&O especificamente, tem duas maneiras bem eficazes e bem rápidas da gente explicar para ele, tá? A primeira questão é falar sobre a legislação brasileira. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre, por exemplo, questão de penhora online, questão de desconsideração da personalidade jurídica, né? Questões aí do Código Tributário Nacional que podem recair contra o administrador, do Código, questões trabalhistas, idem, tá? Então, é isso que eu estava falando. O seguro D&O, ele é um risco, realmente, de absolutamente qualquer administrador brasileiro. Vocês já devem ter lido algum artigo, né, que fala que realmente, para ser administrador no Brasil, precisa ter um quê de coragem, porque a gente está colocando não apenas a reputação em jogo, mas literalmente os bens, e isso vem da legislação brasileira, tá? Então, algum conhecimento básico nesse sentido para explicar isso para o cliente é essencial, tem que ter, tá? Inclusive, gente, eu também não vou deixar essas informações soltas aqui não, tá? Quem tá inscrito no evento que vai rolar dia 3, 4 e 5 vai receber a apresentação comercial dos 3 produtos, Seguro D&O, Seguro I&O, Seguro Cyber, todos esses scripts de vendas que eu tô falando, tá? Então não percam, mas não vai agora, fica aqui comigo, até no final da live vocês vão lá pra dar uma olhada nisso, tá? Então, gente, a primeira questão é o risco. Legislação mais, obviamente, isso em prospecção de qualquer seguro, mas principalmente nesses seguros de linhas financeiras, seguros que o cliente não tem tanta intimidade, são os casos reais, né, gente? Então, você levar nessa reunião sinistros que realmente aconteceram e, logicamente, de empresas na medida do possível, na medida do material que você tenha. Lembrando que quem é meu aluno ganha, enfim, um monte, né, de exemplos aí de sinistros para justamente utilizar nessas horas de empresas similares. Para o cara começar, isso aqui realmente pode acontecer comigo, né? Então, eu sempre faço essa brincadeira. Por que todo mundo contrata seguro de carro? Porque todo mundo sabe que pode bater, que pode ser roubado, né? Então, o seu dever aqui, na verdade, de consultor de risco, é justamente mostrar para o cliente que ele está com a bunda na janela, né? Que ele não tem, se ele não tem esse tipo de apólice, ele pode realmente sofrer esse prejuízo financeiro e a empresa também, né? Porque no final das contas, se a empresa não tivesse o seguro D&O, na maioria das vezes, quem arcaria aí com todos esses custos do processo judicial e etc., seria a própria empresa. Então, o seguro D&O, eu costumo dizer também que ele é um benefício duplo, né? Não apenas aí para o segurado, para a pessoa física, mas também para a empresa. No final das contas, se ela não tivesse o seguro D&O, quem arca, né, com a defesa desse executivo, nesse processo trabalhista, tributário, ambiental, enfim, aí vai depender, é a própria companhia. Tá, gente? Então, isso também é super importante da gente entender. Então, o primeiro passo que você tem que entender, e aliás, você mesmo tem que entender qual é o risco do seguro D&O antes de poder explicá-lo ao cliente, tá? E aí eu já tô dando essa dica, a gente vai entrar muito mais a fundo nisso no evento, não vou ficar falando aqui só sobre o evento, né? Vamos focar no tema de hoje, mas legislação e casos reais, tá? Isso aí eu acho super essencial para você realmente conseguir explicar para os seus clientes, para os seus prospects, qual é a exposição que a gente está falando aqui, tá? Segunda coisa, tá? Que pode parecer besteira, clichê e etc, mas, cara, faz toda a diferença. A reunião ao vivo, eu não tô falando de presencial, né, gente? Estamos em época de pandemia, eu tava até brincando que até reunião no próprio Rio de Janeiro hoje em dia eu costumo fazer online, mas esse olho no olho, na medida do possível, para falar desses seguros mais complexos, ele faz muita diferença, tá? Então, assim, se tem muito corretor que ainda não entende direito o que é seguro de D&O, imagina o cliente, tá? Então, realmente, ele fica muito mais à vontade, ele pode realmente ali esclarecer qualquer dúvida que ele tenha, e isso faz
toda a diferença. Tudo que eu estou falando aqui são pontos principais, digamos, que eu vejo que realmente vão ajudar na conversão final e vão ter esse reflexo, né, que é justamente de abrir portas aí de outros tipos de oportunidade, tá? Então, você, a partir do seguro de ano, pode ter certeza, pode vender seguro de transporte, seguro saúde, enfim, várias outras coisas. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Beleza? Vocês estão acompanhando até aqui? Tô falando muito rápido. Quer dizer, falando rápido eu tô sempre, né? Mas vocês estão acompanhando. Vou tomar uma aguinha aqui. Então vamos. Essa questão da reunião ao vivo, tá, gente? Então, outra questão, esse ponto é muito importante. Mais um, e eu infelizmente vejo muita gente fazendo isso, né? É muito importante vocês terem o próprio material comercial, tá? Então não fica fazendo aquela panfletagem de seguradora que eu vejo vocês fazendo às vezes no Instagram, aproveitando para né, para já puxar a orelha. É importante vocês terem o próprio material de prospecção, com a sua logo, você entender as diferenças dos produtos das seguradoras. Seguro não é tudo igual, né? No seguro de ano não é diferente. Então, você justamente conseguir demonstrar isso, né, para ele é essencial, tá? Então, mais uma coisa que vai fazer toda a diferença é você ter aí o próprio material de prospecção. O que tem que ter nessa apresentação comercial? Já falei aqui sobre o risco, casos reais, tá? Coberturas e exclusões, lógico. Em algum momento a gente tem que explicar isso para o cliente, né? Então, nessa apresentação comercial ao vivo, você vai utilizar esse material próprio. Você vai colocar lá questões de legislação, casos reais, coberturas, exclusões, tá? E aí é que vem mais um bônus, anota aí que isso aqui também vai amarrar e vai fazer toda a diferença na sua prospecção. É uma coisa que eu faço muito, gente. Assim, a quantidade de negócio que fecha dessa simples diferença, que vem a partir dessa simples diferença, é enorme, tá? Então, dependendo do tipo de empresa, tá? Eu sempre coloco lá um slide final, né? Com outros seguros que são aplicáveis à operação dele. Então, veja que, até então, você está numa reunião ao vivo com provavelmente o tomador de decisão da companhia, né? Isso é outra questão. Isso é outro ponto. Faça questão de que o tomador de decisão, no mínimo o gerente, o diretor, o conselheiro, o presidente, enfim, né? Que o interessado de fato aqui na cobertura participe dessa sua exposição sobre o produto, tá? Então, nessa reunião, você já vai ter essa pessoa, a atenção, né, dessa pessoa, e você aproveita para dizer o seguinte: olha, inclusive a minha empresa não é apenas uma corretora de seguros, né, a gente faz aí toda uma consultoria de risco para os nossos clientes, tendo em vista a sua atividade, tem outros seguros que talvez você ainda não conheça e que sejam aplicáveis. Por exemplo, o seguro cyber, que cobre questões hoje em dia da LGPD, e aí você coloca ali outros seguros que sejam aplicáveis. Eu falei do seguro cyber porque eu, Carol, trabalho com isso. Se for uma empresa que seja aplicável o RC profissional, eu vou colocar ali o RC profissional para explicar justamente, tá? Se é uma empresa que tem uma exposição ambiental, você pode falar sobre o seguro ambiental. Se é uma empresa que se aplica o seguro garantia, ali no final dessa reunião, você deixa só esse gostinho, digamos, tá? Sobre outras soluções de risco nas quais você também pode auxiliá-lo. E, de novo, muito provavelmente nesse momento ele já está super bem impressionado com o seu trabalho, mesmo que ele já tenha outro corretor atuando nessas outras linhas, ele vai te dar oportunidade. Eu falo isso porque me dão oportunidade e é assim que funciona, tá, gente? Então, esse mapeamento final, né, ou seja, esse cuidado, esse carinho que você teve de analisar exatamente qual é a operação dele, oferecer outras soluções, e eu falei do seguro cyber, mas o seguro cyber é legal colocar, aliás, no final de todas essas apresentações, que muito provavelmente é um seguro que ele ainda não tem, né? É um assunto interessante. Poxa, LGPD, quantas empresas aí não estão justamente passando por esse processo de adequação? Então, aproveita para falar sobre outras coisas. Inclusive, a gente né, super especialista em seguro saúde, temos soluções, enfim. E aí, cada um vende o seu peixe, tá, gente? Então, na reunião de seguro de ano, é muito estratégico você fazer ali um slide final de consultoria de risco com outras soluções que são aplicáveis. E eu te garanto, eu falo isso por experiência, cara. Essa semana mesmo tô fechando um seguro cyber que surgiu desse tipo de análise e justamente de explicar para ele, olha, esse tipo aqui de exposição estaria respaldado, por exemplo, em um seguro cyber, né? Esse aqui em um RC profissional. Esse cliente
de verdade já tem, quer dizer, o seguro cyber ele tá para fechar, mas já tem o RC profissional e já tem o seguro GNO, por exemplo, tá? Então, assim, são todos os seguros de maneira geral, né? O empresarial, o transporte, o RC Obras, o risco de engenharia, enfim, são soluções complementares. E é isso que a gente tem que explicar para o nosso cliente, tá? Até porque muitos deles, né, têm aí a expectativa, enfim, o entendimento errado de que uma coisa está coberta na outra, tá? Então, o seguro GNO, esse tipo de exposição que a gente está falando aqui, que é a responsabilidade pelos atos de gestão, não estão amparadas em nenhuma outra apólice, tá? É aqui que a gente cobre o CPF, digamos assim, né? Dos diretores, dos administradores, conselheiros, gerentes, enfim. Basicamente, quem tem poder de gestão, hoje em dia, essa definição nas próprias seguradoras é bem ampla. Beleza? Então esse slide final na apresentação comercial, ele é super essencial, tá, galera? Você tendo feito bem essa apresentação, eu sempre sugiro, lógico, para o cliente fazer uma cotação sem compromisso, né? Então, assim, você tangibilizar toda aquela solução que eu estava falando. Ele, nesse momento, não tem obrigação nenhuma de contratar, a gente só quer fazer um estudo de mercado, né? E aí, para fazer esse estudo de mercado no seguro GNO, o que precisa? Questionário. Inclusive o questionário aplicável, né? Porque tem questionário diferente para empresa de capital aberto e tem questionário para empresa de capital fechado. Mas as informações financeiras, inclusive para quem não sabe, informações financeiras tem tudo a ver com a subscrição de seguro GNO, tá? Então, quanto melhor, né, mais saudável financeiramente tiver uma empresa, isso tem a ver, sim, com o risco dela, né, no seguro GNO, tá? E aí, nesse momento que você faz justamente, né, essa cotação, enfim, aí realmente a gente chegou no momento de quem é a melhor seguradora. A melhor seguradora, sinto dizer, não existe uma resposta pronta, vai depender muito do tipo de cliente, tá? Inclusive já fiz uma live na semana passada, se eu não me engano, explicando sobre isso, né? Quem é a melhor seguradora aí no seguro GNO para cada tipo de risco, tá? Então você tem que ter, lógico, gente, no mínimo, cadastro em algumas seguradoras que encaixem com o perfil de cliente que você vai prospectar. São pequenas empresas, são médias empresas, são grandes empresas. Então, esse dever de casa das seguradoras, você já deveria ter feito antes de começar essa prospecção, né? Então, disparou aí essa cotação para as seguradoras corretas. No momento de apresentar, agora isso também é super importante, esse é um erro que eu vejo muita gente que justamente conhece pouco o produto por se sentir inseguro, né? Acaba passando a cotação para o cliente, a cotação da seguradora mesmo, ou copia, né? Enfim, para não ter nenhuma exposição nesse sentido, mas é que é essencial, e eu falo isso por experiência, porque isso faz muita diferença na conversão, que você tenha um material seu, uma proposta comparativa, tá? Na qual você apresente para o cliente não apenas as diferenças de preço, mas as diferenças de condição, tá? Então, eu utilizo aqui, quem é meu parceiro, né, meu aluno sabe disso, a gente tem um material super completo que você pode ali realmente apontar para o cliente, olha, tal seguradora cobre isso, tal seguradora não cobre isso, tá? Tal seguradora está sublimitando essa cobertura, uma tem essa exclusão, essa aqui não tem. E por aí vai, tá? E no que isso vai ter um impacto? Poxa, Carol, mas vai dar um trabalhão, mas vai te garantir o fechamento da pólice. Muitas vezes o fechamento, aqui no seguro GNO, isso é muito verdade, o fechamento da opção mais cara. Tá? Então, mês passado mesmo eu estava com um caso que estava entre uma apólice de R$7.000 e uma apólice de R$22.000. Eu mesma achei que o cliente ia querer 7 mil, apesar da de 22 ter, sim, algumas coberturas, né, algumas condições muito mais favoráveis para o cliente, e ele quis realmente a de R$22.000, tá? Então, assim, essa proposta comparativa vai reforçar o seu expertise, vai mostrar que você sabe o que está fazendo, tá? E vai, muitas vezes, garantir aí a conversão para o que de fato é melhor para o cliente. Ou, pior das hipóteses, ele de fato, se ele tivesse contratado lá de 7 mil, ia estar muito claro para ele o que não estava cobrindo naquela pólice, que é igualmente importante para você, que é o intermediário aí, corretor de seguros, né? Então, olha, amigão, você sabia que não tinha isso, etc. Eu te expliquei naquela época, foi uma questão de custo-benefício e por aí vai, tá, gente? Então, essa etapa da proposta comparativa, mostrando as diferenças das seguradoras, um material comercial próprio, com a sua logo e etc., vai por mim. Não é besteira, dá trabalho sim, mas faz toda a diferença, tá? Então isso daí anota, porque realmente é muito legal. E quem é meu aluno, lógico, não vou ficar fazendo aqui merchan do curso, essa live não é para isso, ganha, lógico, o acesso, né? Enfim, todo esse material já mastigado, de acordo com a minha experiência, o que funciona. Beleza?
Nessa etapa, na verdade, você provavelmente depois que apresentou, né, essa proposta comparativa e etc., na minha experiência, ou você já fechou o seguro, ou no mínimo você abriu aí, ganhou uma entrada excelente com os tomadores de decisão da companhia, né, conseguiu vender o seu peixe para outros seguros, tá? O seguro de Eno, né, foi aquilo que eu falei. Se é um cliente que, por exemplo, ele já tinha a pólice, ofereça para fazer uma consultoria, para analisar se as condições contratadas estão de acordo, se não teria algo melhor no mercado que você poderia fazer, tá? E a partir daí a gente começa a construir toda essa outra estratégia de vendas, né, dos outros seguros. Eu falo isso por experiência, comecei a live contando realmente isso, né? Esses dias mesmo eu estava fazendo levantamento financeiro, até brinquei na live de terça que eu estava contando a minha história, que eu sou eu presa, né? Ou seja, eu que cuido de tudo aqui, etc. E de fato a gente já atingiu aí no último ano mais de R$100 mil em comissão, utilizando essa estratégia, não apenas através do seguro de Eno, é isso que eu tô falando, não é 100 mil só com o seguro de Eno, né? Eu, por acaso, foi até que eu comecei a live explicando, o seguro de Eno é de fato o tipo de apólice que eu mais tenho. E eu tenho apólice de todo tipo, de 10 mil de prêmio, de 5 mil de prêmio, de 270 mil de prêmio. Né? Teve uma que eu fechei mês passado, essa é maravilhosa, mas tem um risco muito mais complicado. Então, assim, tem de tudo, né? E a partir dessa sua entrada com os tomadores de decisão, é isso que faz toda a diferença aqui, tá? E como que essa entrada nos tomadores de decisão pode ser diferenciada? Você tem que ter conhecimento do produto, né? Você tem que ter explicado para eles sobre o risco, sobre a legislação, ter feito aquela proposta comparativa, né? Ter apresentado condições, logicamente, com um bom custo-benefício. Então, aquilo que eu falei da seguradora certa, né? Você tem que ter, no mínimo, cadastro aí com as seguradoras que são boas em seguro de Eno, nas indústrias que você pretende atuar, focar, enfim, né? E muitas vezes, inclusive, esse é um trabalho que dá para fazer prévio. Então, eu falei de novo, hoje não é muito o objetivo, né, dessa live, mas eu já falei em uma dessas lives como identificar, né? Então, hoje em dia, qual é o perfil da sua carteira, né? Eu tenho mais clientes de benefícios, vou pegar aqui, eu tenho mais clientes de RC, eu tenho mais clientes de transporte, tenho mais cliente, né, da área médica, do ramo de engenharia. Gente, tudo isso cabe seguro de Eno. O seguro de Eno é super coringa. Então, o seguro de Eno é diferente, por exemplo, do RC profissional, que ou você não necessariamente profissões regulamentadas apenas, né, que se aplica o RC profissional, mas não é aplicável o RC profissional, por exemplo, a todas as atividades, a qualquer tipo de empresa. O seguro de Eno é. O seguro de Eno é. Então, assim, a maioria das seguradoras, se a empresa fatura aí a partir de 1 milhão, ela é elegível a ter esse tipo de cobertura, né? E hoje em dia, como a gente tem uma competitividade ainda muito grande, já foi mais soft o mercado, né? Mas como a competitividade ainda é muito grande, a gente tem acesso a taxas excelentes, né? Eu vejo cotação aqui no meu dia a dia, taxa de 0,1%, cara, é muito barato. Tá? Então, assim, é lógico, de novo, gente, tem riscos e riscos, né? Acabei de comentar aqui que eu tenho uma das apólices da minha carteira, tem quase 300 mil de prêmio. É um risco mais complicado, né? Então, assim, tem de tudo e soluções diversas para todo tipo de empresa, tá? E o corretor de seguro, que ainda não atua com isso, não apenas, na minha opinião, e aí não é alfinetada... Ih, gente, caiu um negócio aqui. Não é alfinetada, não. Mas realmente está por fora, porque é um mercado de quase 1 bilhão de prêmio já, né? Então, as comissões que a gente está falando, ou que você está deixando na mesa, e o perigo de você deixar outro corretor ter essa entrada diferenciada nos tomadores de decisão. Então, o seguro de Eno, ele também não deixa de ser uma estratégia de fidelização da sua carteira. É uma solução, e eu falo isso assim, óbvio, a gente está batendo aqui na grana, na comissão, porque é óbvio, né? Não vamos ser hipócritas, é para isso que, enfim, todos estamos aqui. Mas ele tem também essa vertente da consultoria de risco, de proteção ao patrimônio. No final das contas, o seguro de Eno, ele também está protegendo, né? O fluxo de caixa, o patrimônio da empresa, do administrador. Né? Se ele sofrer realmente um processo judicial, uma penhora online, etc., se ele ainda é funcionário da empresa, por exemplo, fez tudo de boa fé, quem vai defender ele é a empresa. Então, se ele não tivesse essa pólice, alguém vai sofrer esse prejuízo financeiro, né? E é um risco que hoje em dia, com todo esse cenário, eu também comecei a live falando sobre isso, né? Esse cenário complicado, político, econômico aí que a gente está vivendo, é um risco que está ainda mais latente. Né? Tem muita empresa aí numa situação financeira delicada. Lembra que eu falei que na parte de subscrição essa questão financeira faz toda a diferença no seguro de Eno. Quanto pior estiver a empresa, maior é o risco de alguma coisa recair no CPF do administrador.
tá? E quem diz isso não sou eu, não é a Carol, não é o mercado segurador, é a legislação brasileira, né? Então isso é muito importante da gente explicar para os nossos clientes, da gente oferecer essa solução, complementar o seu portfólio de solução de risco do que você vai oferecer para os clientes, tá? E a partir daí, dessa entrada super especial que você vai ganhar com os tomadores de decisão e construindo a sua prospecção de outras apólices, pedindo indicação desse cliente, né, para outros clientes, outros, enfim, gestores, né, que ele conheça e que podem ter interesse nesse tipo de solução. Beleza, gente? Fez sentido pra vocês? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Só dar mais um golinho aqui na água, falei pra caramba, peraí. Então, assim, todas essas dicas que eu dei hoje, né, desse script matador, digamos assim, é realmente o script que eu utilizo aqui no dia a dia, que faz sentido, né, que, enfim, realmente converte de fato e que gera negócio, tá? Para fechar a nossa live, se alguém tiver dúvida, inclusive, fiquem à vontade, tá? Podem mandar, eu tô aqui para isso. Eu vou deixar gravada, então quem entrou depois também não se preocupa. Tem muita dica boa rolando aqui. Nos dias 3, 4 e 5, para quem não sabe, vai rolar um evento gratuito que eu vou falar sobre como justamente compilar todas essas estratégias comerciais aí, do seguro de Eno, do seguro RC profissional, do seguro cyber. Inclusive vai ter muito material complementar maneiro, tá? Então um ranking completo das seguradoras, tirei esses dias, tem mais novidade no mercado ainda, tem sempre novas seguradoras, então eu amo esse mercado, né? Ele é muito dinâmico. E, inclusive, os materiais complementares. Então, falei essa apresentação comercial que eu falei aqui, casos reais, tudo isso de graça, é só ir lá no perfil e se inscrever no link da bio, tá, galera? Então, foi maravilhoso. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu roteiro, que eu tô com a impressão de que eu esqueci alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Sobre os casos reais, né? Hoje, enfim, não daria pra gente se estender nisso, mas eu vou falar sobre casos reais na semana, inclusive casos reais para todo tamanho de empresa, tá, gente? Empresa pequena, média, grande, que eu sei que muita gente tem dificuldade aí de encontrar exemplos reais de sinistro, principalmente para pequena empresa, né? Essas grandes empresas acabam indo tudo para mídia, mas eu vou ajudar vocês com isso, mas só para inscritos, tá? Essas lives aqui eu deixo aberta, enfim, para o público, deixo gravado e etc., mas esse material complementar que eu vou desenvolver realmente vai ser só para quem estiver inscrito no curso gratuito que vai rolar, tá? Então, o curso gratuito é como aumentar aí em até 10 vezes as suas comissões justamente com os seguros de linhas financeiras. Lembrando que você consegue utilizar essas estratégias para vender não apenas os seguros de linhas financeiras, mas para abrir aí, mudar a percepção, né, do seu cliente em relação à sua prestação de serviço, à sua corretora e abrir esse leque, tá? Ao comentário do Rogério, esse curso, Carol, será top dos tops. É isso aí. Inclusive, expliquei isso nos stories, não sei se vocês viram, mas será a última abertura de vagas do curso online de seguro de Eno e Eno Cyber do ano, tá? Então, alguns já tinham aí me perguntado quando que ia ser e tal, para se preparar. Vai abrir logo depois desse evento gratuito que eu vou dar. Mas no próprio evento gratuito, vocês sabem, eu sempre compartilho muita coisa legal. Quem inclusive já é meu aluno, participem também, gente. Eu sempre trago, vocês sabem, novos casos, novas análises, novos materiais. Eu tô sempre atualizando aqui, enfim, para ser o quanto mais didática e eficaz possível. Beleza? Show de bola? Então, recado final, não esqueçam de se inscrever no evento, vai ser muito legal, tô super animada. Vai me mandando também o que vocês, enfim, têm dúvida e etc, para eu ir construindo. Eu vou fazer uma enquete um pouco mais aprofundada para ver o que vocês gostariam de ver, né? Então ainda tem aí espaço. Eu já fiz, óbvio, o script, né, das aulas, do evento e etc, mas ainda dá para encaixar o que vocês acharem melhor. Lembrando, tudo que eu faço aqui, na verdade, gente, vai ser clichê, mas é verdade, é para vocês. Então, eu quero realmente saber qual é a expectativa, quais são as dificuldades, como que eu posso ajudar, inclusive nos materiais aí que eu vou elaborar e distribuir especificamente para os inscritos. Beleza, galera? Acho que foi isso. Tentem aí esse passo a passo que eu expliquei para vocês, tá? Comecem a mapear os possíveis prospects de seguro de Eno na carteira de vocês. Volto a dizer, praticamente qualquer empresa que fature aí a partir de 1 milhão já dá para ir para cima, tá? Com essa solução. Quem já atua com RC, você consegue descobrir isso no próprio questionário, né? Vem lá, faturamento, etc. Quem já trabalha com outros tipos de seguro que tem essa informação, faz muito sentido, vale super a pena.
E contem comigo, tá? Precisando de qualquer coisa, quem chegou por último aí, tá perdido e etc. A minha empresa é justamente uma consultoria para corretores de seguro. Então, eu atuo tanto com os cursos de especialização como com consultoria em negócios. Então, se vocês estiverem aí precisando de alguma coisa, com um caso mais enrolado, ou enfim, simplesmente querendo a minha ajuda, é para isso que eu estou aqui. Beleza? Amei a companhia de vocês, muito, muito obrigada, como sempre, tá? Na semana que vem vamos ter 2 lives também, então na terça-feira vamos falar sobre RC profissional, se eu não me engano, e na quinta sobre cyber. Esqueci agora a programação, onde eu já passei pra vocês, tá? Então fiquem de olho, eu vou mandar esse script, tá, galera? Lá no grupo do WhatsApp do evento. Então é isso, contem comigo, foi maravilhoso, muito obrigada pela companhia, como sempre, e até a próxima. Beijos!